Tá ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, está tudo perfeito, tudo em paz. A gente teve um pequeno problema aqui na questão do som, né? Mas já está tudo resolvido. Rui, vários temas para a gente falar essa semana, né? Mas, inevitavelmente, a gente precisa falar sobre as eleições municipais, que foram, de certa maneira, decepcionantes aí para o campo progressista, né? Queria te pedir já a sua primeira análise sobre o resultado, como é que você viu, se te surpreendeu, se você esperava mais vitórias, enfim, me dá um primeiro panorama aí, depois eu vou entrando nos pontos específicos. Não, o resultado, na minha opinião, era bem previsível. Com bastante antecipação, já estava claro que as eleições elas estavam organizadas para garantir a vitória do bloco político dominante no país, né? Que são aqueles partidos que saíram da época da ditadura, da Arena e do MDB. Então, nesse sentido, não há nenhuma novidade. Eu acho que acho também que não é tão decepcionante assim como o pessoal fala, né? Até porque a gente precisa fazer uma consideração mais geral, que eu acho que é importante, a respeito das eleições, que é a seguinte, né? A realidade das eleições municipais, desde a época da ditadura, é que a esquerda não teve nunca a menor possibilidade de disputar o poder político efetivo através de eleições municipais, né? Quem conhece a história, né, dessas eleições municipais sabe disso. O melhor momento da esquerda nas eleições municipais foi quando o PT, no primeiro mandato do Lula, através de um vigorosíssimo investimento de dinheiro e de alianças, etc. e tal, chegou a ter 600 prefeituras, o que não é nada perto do conjunto de prefeituras que tem no Brasil, que chega a mais de 5 mil, quase 6 mil. Isso aí seria 10% do total no melhor momento de todos. Quer dizer, a realidade é que o poder político não está em disputa nas eleições municipais e eu diria, inclusive, menos ainda nas eleições estaduais. Na realidade, a única interferência da esquerda propriamente dita, quer dizer, das forças populares no regime político, é a eleição presidencial com uma figura como Lula também. Porque se não tivesse uma figura popular como Lula, na ausência de um partido político de esquerda realmente forte, também aí a esquerda não teria nenhuma grande participação, né? Eu acho que todo esse entusiasmo pela eleição municipal é uma falta de conhecimento do regime político brasileiro, de como ele funciona, e por isso a esquerda entra cegamente na questão, sem nunca analisar se esse regime político ele permitiria efetivamente uma vitória eleitoral da esquerda fora da eleição presidencial, e mesmo assim com muitos condicionantes, tá? Então, eu acho que o pessoal é muito entusiasmo para muito pouco propósito, né? Agora, do ponto de vista geral, o que estão falando na imprensa burguesa, na imprensa golpista, não é verdade, né? Não é verdade que o centro, os partidos confiáveis, sei lá, toda essa história da imprensa golpista, né, tiveram uma grande vitória. Eles sempre tiveram esse posicionamento que eles têm hoje, tá? Sempre tiveram. Eles não saíram do lugar, na realidade. Se a gente for olhar bem a votação, esse grupo dominante até diminuiu um pouco a votação, mas eles controlam. O Brasil é um país que tem uma imensa área agrária, um atraso muito grande, e os pequenos municípios são controlados por eles, e a burguesia controla, de um modo geral, todas as eleições. Estão fazendo propaganda porque, basicamente, o PT não ganhou nenhuma capital, então isso daí fica muito evidente e dá a entender de que o eleitorado abandonou o PT e agora todo mundo ama o Bruno Covas, né?
Apesar de que eu, na realidade, nunca achei um eleitor do Covas aqui em São Paulo. Eu nunca me deparei com esse raro cidadão que é o eleitor do Covas. Ou pelo menos um eleitor do Covas entusiasmado, né? Agora, Rui, você fala o seguinte, quer dizer, olha, muito entusiasmo por pouco propósito, mas você não acha que, assim, quer dizer, em outros momentos históricos, por exemplo, Marta Suplicy foi eleita prefeita de São Paulo, Erundina, Fernando Haddad, isso não sinaliza, assim, quer dizer, que essas disputas têm um peso, até para o que vem a ser depois o cenário lá da eleição de deputados federais, o cenário presidencial, você não acha que elas são mais importantes do que você está retratando nesse seu comentário preliminar? Por exemplo, a Marta ganha em 2000, Lula vira presidente em 2002. Isso não sinalizava, assim, quer dizer, que o PT estava numa ascensão? O Haddad, quando ganha em 2012, ele vem depois do melhor momento do governo Lula. Depois vem 2013, tudo muda, mas, enfim, você não está menosprezando, subestimando muito as eleições municipais? Eu queria entender melhor esse teu ponto. Não, eu acho que essas vitórias do PT, aí o PT ganhou a eleição municipal 3 vezes, né? Nunca conseguiu se reeleger. Essas vitórias, elas assinalam simplesmente uma oscilação no pêndulo eleitoral, né, que é natural. O PT ganha, normalmente, né, em 88 foi assim, o PT ganhou a eleição no momento em que havia uma certa radicalização política, né? Com o Haddad foi o oposto, né? O PT ganhou a eleição em plena campanha do julgamento do mensalão, mostrando essa oscilação do eleitorado, que é uma oscilação natural. Agora, eu não acho que o PT na capital efetivamente exerceu o poder. É uma atividade política muito limitada, né? Se, como você diz, né, a eleição pode impulsionar um certo desenvolvimento eleitoral para presidente, etc. e tal, eu não tenho bem claro isso daí, né? Uma questão para ser analisada. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que esse impulso não vem da eleição em si, vem da situação das massas, né? Agora, o problema é o seguinte: é possível você realizar uma atividade transformadora no marco do regime político atual, quando você, como no caso do PT, o único partido de esquerda que teve um voto, tem menos de 300 capitais, menos de 300 prefeituras, num quadro de mais de 5 mil, quase 6 mil prefeituras, e a gente sabe que muitos desses candidatos aí, na realidade, são candidatos direitistas que entraram no PT para conseguir um cargo e governam de acordo com o sistema político dominante, tá? No caso do PCdoB, que ganhou 40 prefeituras, mais ainda é assim. Basta olhar os candidatos, que nós vamos ver que isso nem é uma vitória de esquerda. Quer dizer, para que você pudesse conseguir um coeficiente eleitoral para fazer isso tudo pesar, precisaria haver uma grande transformação no país. Quer dizer, só no momento em que a gente tivesse aí, sei lá, à beira de uma revolução, que a esquerda poderia ganhar um número considerável de prefeituras, e mesmo assim eu acho que não ganharia. Até acho que no meio de uma revolução, a esquerda ia ser minoritária na eleição das prefeituras. Rui, você falou então, quer dizer, que essa leitura de que o chamado centro, né, que é a direita tradicional no Brasil, foi vencedora, não é exatamente verdadeira, porque sempre foi assim nas prefeituras. É isso que você quer dizer? As prefeituras sempre foram ocupadas por PMDB, PSDB, Centrão, PP, partidos desse tipo, é isso? Exatamente. Vou ler um comentário que já chegou aqui, um superchat. Jacques Wagner, abraçado com o DEM, tenta novamente eliminar o Lula, o maior líder que a esquerda já teve, que representa a única possibilidade da esquerda recobrar o poder. A gente vai falar bastante sobre o Lula, inclusive sobre essa fala do Jacques Wagner, o fato do Flávio Dino ter ido votar com a camisa Lula livre, enfim. Mas, Rui, como é que você viu, por exemplo, essa leitura também de que agora existe uma esquerda
multifacetada, com outras lideranças, com Boulos, com Manuela, mesmo eles tendo sido derrotados? Também acho que essa observação ela é uma observação propagandística, tá? Dos partidos dominantes, aí do DEM, do PSDB, do MDB e etc. Na realidade, o PSOL é uma... se o PT é um partido ultraminoritário no terreno da eleição municipal, o PSOL é um partido quase que inexistente. Ganhou 4 prefeituras, tá? E os eleitos aí, inclusive, são todos direitistas. Isso que é o mais interessante. Tem até um latifundiário que é inimigo do MST que ganhou a eleição pelo PSOL. Então, isso eu acho que é uma fantasia. O caso mais significativo, em termos de esquerda, é o caso Boulos em São Paulo. Só que nós sabemos, né, ficou muito evidente, que isso foi uma operação política muito bem montada, né, pela direita para tirar os votos do PT, anular o PT em São Paulo, e o PT foi totalmente incapaz de se contrapor a essa manobra, para apresentar o Boulos como grande liderança nacional, mas é uma operação de marketing, é uma operação de propaganda. Eu não acho que é um poder real. Se amanhã na eleição a burguesia tratar o Boulos como tratou o Gilmar Tato, o Boulos tem pouquíssimo voto, não é? É um fenômeno aí que tem muito a ver com a imprensa capitalista. No Rio Grande do Sul... Você sabe que essa sua opinião aqui é bastante polêmica, né? Tem várias pessoas que nos assistem que, enfim, que apoiam o Boulos, que votaram no Boulos e discordam de você. Mas, enfim, deixo você prosseguir no teu raciocínio, só para fazer essa parte aqui, você sabe disso. Não, eu sou consciente disso. Só que eu queria chamar a atenção de todos, os que apoiam o Boulos e os que não apoiam o Boulos, que é preciso, ao analisar a política, que é um jogo muito complexo, precisa usar o espírito crítico, né? Eu até entendo, tem gente que não tem experiência política nenhuma, nunca viu uma eleição onde a burguesia está contra o candidato de esquerda, né? A burguesia levanta qualquer tipo de problema real ou verdadeiro para derrubar o candidato. O Boulos era só amor, só elogio e tudo mais, ficou muito evidente. E é evidente até agora, os jornais estão festejando, Boulos é o novo Lula, Boulos vai substituir o Lula, Boulos é a grande liderança da esquerda. Quer dizer, quando a raposa começa a elogiar as galinhas, a gente tem que desconfiar, no mínimo, né? O pessoal, tudo bem, pode ter um partidarismo aí meio fanático para se contrapor a esse tipo de ideia, mas a gente tem espírito crítico. O caso Boulos aqui é uma manobra para tirar o PT do cenário eleitoral em 2022. Isso daí não é menor. Eu não tenho, na realidade, eu não tenho a menor dúvida. Entendo, Rui, eu entendo o seu ponto, mas se isso fosse a realidade, então por que o PT apoiaria o Boulos com tanto entusiasmo? O PT seria incapaz de perceber isso? Não, eu não acho que... Eu acho que, conhecendo o PT, não sei, mas conhecendo o Lula, por exemplo, eu acho que ele é plenamente consciente do que está acontecendo. O problema é a política, tá? Você sendo PT, você tem duas opções. Uma é adotar uma posição combativa, né? Uma posição muito crítica e denunciar toda a manobra. Isso daí faria com que o PT, momentaneamente, se indispusesse com uma parte da esquerda, que é o PSOL. Né? A outra opção é apoiar o Boulos e deixar a coisa passar, ver se você consegue aí um acordo com o Boulos. Eu acho que a política do PT foi errada. E dá essa impressão, foi particularmente errada nesse sentido, que dá a impressão de que o Boulos não é um candidato inventado aí pela burguesia artificial. Aí o pessoal fala, nossa, o Lula apoiou o Boulos e tal. Mas isso daí, na realidade, não tem valor. É a política do PT. O PT, na verdade, ele tá numa política de não brigar com ninguém. Veja que eles não brigam nem com Ciro Gomes, que todo dia está aí na imprensa falando que o Lula é criminoso, é quadrilha, é corrupto, é safado. Nem com ele eles brigam. Eles vão brigar com o Boulos.
Eu acho que é uma política muito errada essa. Mas, errada ou não, é uma política natural que eles tenham essa consideração sobre o Boulos. Esse comentário aqui do Corisco, aqui dizendo: na frente ampla, a esquerda entregou o suposto combate ao fascismo à direita centrista. Isso foi refletido nas urnas. Você não enxerga dessa eleição, da leitura que está sendo feita pela mídia, Rui, vamos dizer assim, um plano Biden brasileiro? Vamos construir a oposição ao fascismo, mas tem que ser a oposição ao fascismo que a gente consente. Uma opção consentida ao fascismo, de preferência Dória, Huck, enfim, coisas desse tipo. Como é que você vê esse caminho? E a esquerda alijada, porque assim, a teoria dos dois extremos, né? O Bolsonaro é um extremo, o Lula seria outro extremo, e todos os outros podem combater o fascismo. Queria que você falasse sobre isso. Eu acho que tanto o seu comentário como o comentário do companheiro aí no chat são perfeitos. Tá? A esquerda entregou o combate ao fascismo para a direita. Aqui, isso daí é muito óbvio. Né? Basta olhar para o que aconteceu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, toda a esquerda apoiou o PAS, do DEM. Né? Isso aqui é uma coisa, para mim, assim, inacreditável. Né? Então, não há dúvida nenhuma. Agora, veja só, né? É uma operação Biden, só que veja um problema grave dessa operação. Em São Paulo, nós tivemos 40% no segundo turno de votos nulos, brancos e abstenções. Até aí, você poderia dizer, tudo bem, sei lá, a eleição é chata, os candidatos são chatos, ninguém fala nada que interessa ao povo, o PSDB dominou o negócio, tem pouco tempo de campanha eleitoral para despertar o povo para um verdadeiro embate e o pessoal não vai à urna. Tudo bem. Mas tem o seguinte problema que a esquerda, principalmente o PT, não está prestando atenção. Onde é que vai parar esse eleitorado que está órfão da esquerda? Porque esse não é um eleitorado órfão da esquerda. Ele é um caldo de cultura para o bolsonarismo. Esses 40% aí, o PT apoiou o Boulos. O Boulos é um candidato que não tem popularidade, conseguiu essa votação por causa do PT, eleição morna, aquela eleição de compadre, né? Eu estava esperando a hora que o Bruno Covas ia falar vota no Boulos, e o Boulos ia falar vota no Bruno Covas e tal, ele é meu amigo, papapá. Deixando esse eleitorado órfão, abre-se a janela, né, para a demagogia fascista em grande escala. Eu acho que esse é outro perigo. A tentativa de fazer com que o eleitorado vá para o centro, digamos assim, que é uma direitona braba, né, DEM, etc. e tal, é o pessoal da ditadura militar, a tentativa de botar o eleitorado no centro, ela não tem condições de dar certo, como deu certo, por exemplo, nos Estados Unidos. Se você colocar o Dória, os candidatos do centro são Dória e Luciano Huck nesse momento. Se você colocar esses dois candidatos aí, não vai abrir uma avenida para o bolsonarismo, e até mais do que o bolsonarismo, para a extrema-direita. Olha que interessante aqui, o Luiz Preza dizendo, né? A esquerda está perdendo eleitores. Você acha que essa abstenção gigantesca ela reflete, sobretudo, o desencanto do eleitor de esquerda que está, como você disse, ficou órfão? Eu diria mais do que o eleitor. Eu concordo com a impressão dele, mas eu iria até um pouco além. Eu acho que é o eleitor popular, que não vê. Imagina, você tentar fazer com que o pessoal vote como salvação da pátria no PSDB, no MDB, no DEM, no PP, no PSD do Kassab. Bom, precisa ser um eleitor muito, mas muito fora da realidade para se entusiasmar com esse pessoal aí. Não vai acontecer jamais. Todo mundo sabe que isso daí é uma desgraça para o povo. E essa operação que está sendo feita, e a esquerda colabora e está deixando, né, o eleitor popular órfão. Né? O cidadão falou que a direita cresceu demais. Não é verdade, não. Os números não indicam esse crescimento da direita. Tem vários comentários.
Deixa eu só... bolsonarista cresceu. É isso, estão chegando aqui vários superchats aqui, eu vou ler e vou compartilhar com você aqui. Vamos lá. Luiz Capacete dizendo, olha, quem ainda defende Boulos não está entendendo a situação política e não faz força nenhuma para entender. Querem tirar o PT do caminho, inclusive a própria direita do PT age para isso. Vamos falar depois sobre a direita do PT, eu acho que casa inclusive com um comentário lá sobre Jacques Wagner. Denise Clerot dizendo, até quando a esquerda vai santificar o povo? O povo vota no opressor porque quer. Sueli, se a mídia dá muito espaço para o candidato, é preciso desconfiar muito. Boulos ainda não mostrou a que veio. Rui sempre muito foda. Solange, Rui comente sobre o novo emprego do Moro, que é um tema também para você falar. Se você quiser fazer esse comentário do Moro, do emprego do Moro, antes da gente voltar para as eleições, acho que é bom, porque acho que a maioria das questões estão concentradas em eleições, né? E o Paulo Magalhães te pergunta, quais são as chances da ala direita do PT assumir o controle e transformar o partido num PMDB mirim, né? São várias questões ali, um pouco dessa falta de rumo da esquerda, mas vamos comentar primeiro esse novo emprego do Moro, que gerou muita polêmica. Ele vai morar nos Estados Unidos, vai trabalhar para a empresa que faz a recuperação judicial da Odebrecht e da OAS. Depois a gente volta para as eleições. Bom, quando o Moro estava no auge, né, perseguindo o PT lá, e um monte de gente elogiando, inclusive de esquerda, eu falei várias vezes, esse Moro é um vagabundo, é uma figura de quinto plano da burguesia. Pegaram ele lá no Paraná, né, um promotor de província, aí parece um romance do José de Alencar, né? E botaram o promotor de província aí para fazer sujeira. É um vagabundo, sempre foi um vagabundo, e não foi nunca nada mais do que um vagabundo, um ladrão de galinha, tá? Ele entrou no governo Bolsonaro, muita gente que achava que caiu no conto do vigário, também da imprensa capitalista, né? A imprensa capitalista tem um poder que não é brincadeira. Caiu no conto do vigário da imprensa capitalista, e depois ele entrou no governo Bolsonaro, o pessoal, nossa, agora ele está com o Bolsonaro, e agora e tal, um homem tão limpo, papapá. E agora ele está defendendo a Odebrecht, quer dizer, esse é um pistoleiro de aluguel, é um vagabundo, né? E a burguesia, para fazer essas operações extremamente sujas, ela contrata gente desclassificada mesmo. Moro, Dallagnol e outros aí. O próprio Fux no STF. É uma gente desclassificada, gente que não tem eira nem beira, como se diz popularmente, e que está disposta a fazer qualquer negócio. Está desesperado aí para fazer qualquer negócio. Eu acho que é isso que o Moro, toda hora, ele dá mais uma demonstração de que ele é um vagabundo. Agora, eu vi um comentário aí da direita, da imprensa, né? Um articulista da direita falou assim, isso significa que ele abandonou a campanha eleitoral. Eu acho que a gente deveria dizer que isso significa que as pessoas que querem lançar um candidato supostamente para combater o fascismo, né? A gente teria que explicar esse negócio, já descartou o Moro. Porque com a Odebrecht é difícil. O Moro está fora desse jogo aí do plano Biden. Aparentemente, assim, né? sim. Deixa eu trazer aqui comentários, Rui. Olha só. Flávia Mello dizendo, eu quero ver se no pós-eleição a luta por justiça por Lula agrega ou não agrega, porque a gente continua, na verdade, refém da mesma questão, né, que é o Lula sem os seus direitos políticos. Zé Rodrigues dizendo, Rui, por que PDT e PSB tiveram menos votos, menos prefeitos em relação a 16? E a mídia só fala que o PT foi derrotado. Que o PT, na verdade, é o inimigo a ser combatido, mas é evidente que o Rui é que vai responder. O PT fez 4 cidades, por que ninguém combate essa versão? Mirela, Rui, antes da eleição você falou, agora tomamos uma surra, você está certo. Curisco, o mapa de votos do Boulos do primeiro turno é totalmente diferente do segundo. Pantera Negra dizendo, Rui, o franguinho do Recife, está se referindo ao João Campos, já quer cantar de galo na política nacional. Dino e PC do Bem estão fazendo o jogo do DEM? Conseguiram eliminar a ideia da polarização? Então são várias questões aqui que estão colocadas, né? E aí, Rui, é o seguinte, a imprensa ao mesmo tempo comemora, derrota do PT, vitória de Ciro Gomes e PSB, né? Porque também é uma maneira de falar que o PT foi derrotado. O Dino fez aquele gesto lá da camisa Lula livre,
Ao mesmo tempo, logo depois apareceu o Jacques Wagner dizendo que não pode ficar refém do Lula. Então, eu queria que você falasse um pouco de todas essas questões que foram surgindo no pós-eleitoral. Será que estão querendo tirar o Lula de cena, enterrar o Lula vivo? O que está acontecendo? O grande problema da burguesia nesse momento é o Lula, né? Isso daí a gente vem discutindo aqui já desde 2016, quando tiraram a Dilma, né? Naquele momento nós falamos, o problema agora é consolidar o golpe. Precisa dar aquele banho eleitoral para todo mundo ficar contente, né? O manto sagrado do voto tem que cair nas costas do golpista, para o golpista poder triturar a população nacional. Só que qual é o problema, né? Aí nós caímos naquela situação do poema do Drummond. No meio do caminho tinha uma pedra que é o Lula. E o poema não sai disso, né? O poema fica nisso. Tinha uma pedra, tinha uma pedra. E a burguesia está nessa situação, não consegue tirar a pedra do caminho. Agora, né, todo o truque consiste em manter o Lula fora da eleição, e tem um monte de gente falando isso daí. Eu acho que quem fala isso daí, se é político experiente, se é um cidadão comum, pode estar iludido, mas se é político experiente, tipo Jacques Wagner, está de acordo com os poderosos aí para garantir a situação deles, né? Isso daí nós falamos. Inclusive, fica claro isso, porque, veja só, na Bahia é evidente, né? Aqui vou falar outra coisa que várias pessoas vão me execrar por isso, mas eu sou obrigado a falar porque a gente tem que falar o que é. O PT da Bahia sabotou a própria eleição do partido. Lançaram um candidato lá que não tinha... Era o candidato mais impopular possível. Você imagina na Bahia, um estado de gente negra... Foi uma candidata. Candidata. Você lançar uma mulher que é major da Polícia Militar, quando a Polícia Militar da Bahia deve entrar naqueles bairros negros, lá, aquela senzala que tem na Bahia, matando negro e tudo mais. Você imagina se esse candidato vai ser popular? Foi uma desmoralização total. Primeiro, lançar um candidato a PM. Segundo, entregou a eleição. Tá? O PT entregou a eleição para o DEM, não tem dúvida nenhuma. É uma coisa... Rui, você acha que quando um político experiente faz uma crítica aberta ao Lula, ele está esperando o quê? Uma recompensa da mídia, uma espécie de validação? Tipo assim, não, esse aí então está permitido. Bateu no Lula, pode entrar para o clube. É algo por aí? Eu acho que sim. Mas eu acho que é mais que isso, em geral. Eu acho que no caso de gente do PT e de pessoas que têm uma posição como governador do Estado, ex-governador do Estado, eu acho que é um acordo. Na minha opinião, a Bahia é um estado que é governado por uma composição entre a direita do PT e o DEM. E os outros partidos, aqueles partidos que são sócios do DEM, né? Então, existe todo um movimento para impedir o Lula de participar das eleições, porque se o Lula participar das eleições, todo esse plano aí, ele vai se ver em grandes dificuldades. Outro caso também da direita do PT, que a gente tem que falar aqui, muita gente não percebe isso, mas a gente tem que falar. É o que aconteceu no Rio Grande do Sul. O pessoal fala, nossa, Manuela e tal, né? A esquerda jovem, modernista e pós-Lula. A Manuela, ela não tem voto para chegar no segundo turno. Quem escolheu a Manuela como candidato foi a direita do PT, que é dona do PT no Rio Grande do Sul, que é o Tasso Genro e outras figuras lá. Eles escolheram a Manuela justamente para fazer coro com essa campanha da burguesia de que o PT está afundado. E com isso, né, na verdade, abdicaram da disputa eleitoral, porque a Manuela não ia mesmo se eleger. Agora, o pior de tudo, né, que desmascara totalmente esse negócio da unidade da esquerda, da luta contra o fascismo, é o que aconteceu em Pernambuco. O pessoal, não sei se o pessoal acompanha, porque é tanta coisa, né, que as pessoas não conseguem acompanhar. Em Pernambuco, o PSB, o PDT e o PCdoB fizeram uma campanha bolsonarista contra Marília Reis. Bolsonarista pura.
que assim, não vamos permitir que eles voltem, aquela campanha mesmo que levou o Bolsonaro ao governo. Foi uma coisa de louco. Isso sem falar nas denúncias que foram feitas de coerção, de fraude eleitoral e tudo mais. Quer dizer, o PSB, o PDT e o PCdoB, eles se juntaram com a burguesia lá, com a direita, para esmagar o PT, não deixar o PT ganhar de jeito nenhum. Teve até denúncia aí de um cidadão que namora com a apresentadora da Globo e tal, uma coisa assim totalmente podre. Aí o pessoal vem falar, não, a esquerda precisa se unir. O pessoal não sabe do que está falando, que esquerda, que nada. Isso daí é um jogo político que não está enquadrado nisso daí. Ô, Rui, essa campanha realmente lá de Pernambuco vai deixar muita ferida, e eu queria até te fazer uma pergunta. Quando a esquerda, a suposta esquerda, abraça esse tipo de método, significa, quer dizer, evidentemente, como você falou, quer dizer, que é um método fascista, né, um método bolsonarista, mas significa que esse método funciona no Brasil também? Você falar que o candidato A, B ou C vai acabar com a igreja, com a Bíblia, com isso tem ressonância na população? E se tem, como é que isso deve ser enfrentado? Olha, o problema central... Primeiro, tem efeito. Funciona. Não sei se funciona porque a população acredita, ou porque, como é uma campanha muito agressiva, acaba criando uma opinião pública em volta da campanha. Agora, eu vou dizer, isso sempre funcionou no Brasil. Sempre funcionou. Tá? Desde o momento em que o PT... Desde a época em que a ditadura começou a perder espaço eleitoral para o MDB, você já tinha essas campanhas. E elas se intensificaram quando surgiu o PT, e o Lula, por exemplo, foi candidato a presidente em 89. Eu participei da campanha. A campanha era uma loucura. O Lula era acusado de tudo quanto é coisa, de roubar banco, de tudo. Né? Até tem aquela famosa frase, que é um episódio da campanha, que o Marel Mato, presidente da Fiesp na época, né, já morreu, falou que se o Lula ganhasse, 10 mil empresários iam deixar o país ia à falência, uma coisa muito louca a campanha. Acusaram o PT de ter sequestrado a Abílio Diniz. Essa é uma campanha típica da burguesia, né? Típica. Não é uma coisa nova. E os empresários nunca foram tão felizes. Tem vários comentários aqui, Rui, sobre Ciro, sobre, enfim, vários personagens. Vamos lá, vou continuar aqui. Eu tinha parado no Corisco, agora vou aqui. Albertiza Moreira. Rui, não, isso aqui já tinha falado do franguinho do Recife, né? Eduardo Diniz, com a esquerda fragmentada, sem programa único, a direita está livre para se manter no poder. É necessária autocrítica. Zé Rodrigues, na minha opinião, o PT foi vitorioso. Qual partido no Brasil recebe críticas 24 horas por dia, até de canais de esquerda, e se mantém de pé? Tema, o que Rui achou das declarações de Ciro sobre que só ele é capaz de vencer em 22? Apesar de Ciro não conseguir ir ao segundo turno, coisa que Boulos fez. Estão apelidando Ciro de Ciro Gaita. Eduardo Diniz, o PT é responsável pela fragmentação da esquerda, não formou quadros e perdeu quadros significativos. O PT é autofágico e arrasta consigo a credibilidade da esquerda, abandonou o sindicalismo. Omar, DEM e PT na Bahia associados é uma alucinação. A Major foi uma forma de ter candidatura competitiva. A Bahia nunca teve um prefeito de esquerda. Zé Rodrigues, Rui, mas você acha que só Lula é a solução? E se Lula for impedido, qual caminho você indica? União, PT, PSOL, PCdoB? Que chapa você sugere? Haddad e Dino, o que acha? Né? Então, enfim, de novo a questão do fator Lula, a questão sobre Haddad e Dino, questão também sobre as declarações do Ciro Gomes. São muitos pontos, aí eu deixo você livre para conduzir como achar melhor. Vamos começar pelo Ciro Gomes, que a gente está sempre falando de Ciro Gomes. Ciro Gomes, a melhor declaração não é a dele, é a do Maia. O DEM é o partido que, nesse momento, está com a faca e o queijo na mão para a eleição de 2022. Né? Então, o Maia falou o seguinte, o DEM contempla aí 3 candidaturas para ser a candidatura dos vampiros, tubarões, etc. Ele não falou isso, né? Mas é isso. Quais são as 3 candidaturas? Luciano Huck, Dória, grandes companheiros, e Ciro Gomes.
Quem tem alguma noção de política já sabe o que está acontecendo aí. O Ciro Gomes é parte integral da jogada. Não acho que ele vai ser presidente nem nada, nem vai ser o candidato do Blocão, mas ele vai ser o candidato. Mas a terceira alternativa, né? É a terceira alternativa. Pela ordem é a terceira. Então ele já está fora também, né? Não, ele está fora, mas você vê. Os partidos aí da classe dominante, do imperialismo, querem o Ciro. Acho que o Ciro Gomes é de confiança até para exercer esse papel. Né? Então, quer dizer, essa frase aí tem que anotar bem, porque o pessoal esquece, o pessoal se perde no meio da avalanche de comentários, o pessoal se perde. Né? Segundo lugar, uma coisa que é importante explicar, o pessoal se confunde muito, porque é politicamente inexperiente. Veja só, eu, por exemplo, nem o meu partido, nós não temos nenhum amor especial pelo Lula. Né? Tem gente que acha assim, e é uma ingenuidade, que a gente não gosta do Boulos, mas gosta do Lula. Não. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma relação com o Lula. Eu quase nunca na minha carreira política, na minha vida política, cheguei a encontrar o Lula. Encontrei o Lula 1, 2 vezes, nunca tive nenhuma relação com ele, nem nada. A gente mais brigou com o Lula e criticou do que qualquer outra coisa. O problema é a política. Assim como a burguesia está disposta a apoiar o Boulos, que não é nenhum, nesse momento, pelo menos, não é nenhum conservador, apesar de que ele tem posições muito direitistas. Porque é do interesse dela, nós vemos o Lula como interesse também. Tá? É um problema de interesse. O problema é o seguinte, vai ter eleições em 2022. Nós estamos aqui num esforço para desmascarar o golpe, para mobilizar a população contra o golpe. O golpe todo está concentrado na figura do Lula, em atacar o Lula. Então, a grande pergunta é, por que é que nós não devemos fazer da figura do Lula um ponto de resistência contra o golpe? Por quê? Por que motivo? Quer dizer, o que haveria de problemático em fazer isso daí? O Lula é um candidato do povo, candidato popular. Né? Ele não é um candidato da burguesia propriamente dita. Ele é candidato de um partido de esquerda e ele é um operário, né? Um ex-operário, mas um operário, de origem operária e tudo mais. Ele tem a tendência a representar o repúdio popular ao golpe. Por que nós não vamos intervir nisso daí? Nós temos que intervir. É uma ferramenta de grande alcance popular. O pessoal todo queria votar no Boulos, que não é nada. Eu, por exemplo, não vejo nenhuma importância em votar no Boulos. Eu acho que o Boulos é um candidato inventado aí pela Folha de São Paulo, pela imprensa burguesa. Não acho que ele tem nenhum apelo popular, nem o progresso dele mobiliza nada e tal. O Lula não, o Lula é outra história. E é evidente que está todo mundo contra o Lula. Precisa ser muito cego no Brasil de hoje para não ver que está todo mundo contra o Lula. O Rui, inclusive o Flávio Dino, que botou a camisa Lula livre, como é que você vê o gesto do Flávio Dino? Eu acho que o gesto dele é um gesto, assim, na minha opinião, demagógico. Não acho que ele vai defender o Lula nem nada. Acho que ele é do Maranhão, o eleitorado lá o Lula tem um grande eleitorado, ele pôs a camisa. Agora, isso fica claro pelo fato de que ele apoiou no segundo turno. O candidato dele perdeu, né? A base dele rachou, porque ele tinha uma aliança com vários partidos de direita. Metade do eleitorado apoiou o Podemos, que é um partido bolsonarista, e metade da base, né, apoiou o Podemos, e metade da base, a outra metade, e o PCdoB apoiaram o candidato dos republicanos. Tá? Quer dizer, é um desnorteamento político total. Inclusive, eu acho que houve uma pergunta aqui que eu queria responder, que é o seguinte: alguém falou que PDT, PSB, esse partido dessa área aí, da pseudo-esquerda, eles retrocederam. Eles, de fato, foi o maior retrocesso. Eles perderam 40% dos votos. Se você for analisar isso do ponto de vista da preferência popular, não faz sentido. Quer dizer, o povo gosta de candidato de direita. Não faz sentido nenhum. O candidato de direita não tem dado nada para o povo.
Mas faz sentido se a gente pensar assim, do ponto de vista do regime político e da burguesia que controla esse regime, há um esvaziamento total à esquerda e há um crescimento que tende poderosamente à direita. Isso é muito claro. Então a gente vê que a burguesia se esforçou para evitar que a esquerda, qualquer fosse, até a pseudo-esquerda ganhasse as eleições, e os votos se deslocaram para a direita e a extrema-direita. Os partidos do bloco, assim, que eu não diria de extrema-direita, mas que tendem para a extrema-direita, foram os que mais ganharam na eleição. Isso deve ser interpretado como um movimento da classe dominante, e não como um movimento do povo. Quer dizer, a esquerda que acredita que a burguesia vai colocar a esquerda no poder está vivendo um sonho que não vai se realizar de jeito nenhum. A esquerda tem que apostar no povo. O Rui, tem vários comentários, tem muitas coisas aqui, mas eu queria me fixar nesse, porque ele vai nos permitir entrar numa outra discussão também. Antes eu vou ler todos os comentários aqui, e aí você anota o que você acha mais relevante aqui. Bom, tá aqui, ó. Tem um pedido do Juliano para que você faça um comentário sobre Maradona e Pelé. O José Rodrigues fala assim, mas Rui, se Haddad, Manuela, Boulos, Denise não dão segundo você, aí estamos fritos, pois os mais antigos são Jacques Wagner, Humberto Costa, etc. E o que faremos, né? Eduardo Diniz, nos meus 72 anos de vida, no PCB desde 67, ouso dizer que agora não tem como unir o pensamento de esquerda. Vamos ficar à margem do poder de novo? O Caio Guzmão também está te perguntando, Rui, eu acho que era importante você anotar essa aí também, se o PT deve substituir Gleisi na presidência. José Rodrigues está dizendo, Rui, mas você acha que só Lula é solução e se Lula for impedido? Né? Isso eu já tinha te perguntado, que era o fato do Dino. Aqui você tem também o Sveli dizendo que Rui é o mais lúcido analista, Albetiza Moreira dizendo Ciro, Dino, Rui, Bahia, Máfia, Campos, Jacques Wagner, Wellington Dias, todos estão entregando o Nordeste para o DEM, né? Partido da Arena agora disfarçado de PSOL. Rafael Lacerda, Rui, é muita arrogância a esquerda querer ganhar sem falar em valores da família. Só o identitarismo não é suficiente em um ano tão complicado. Uma pergunta interessante. E Alexandre Uchoa está dizendo, nas eleições de 18 votei em candidatos do PCL para deputados e ambos os candidatos ficaram com 0 de votos em minha zona eleitoral. Olha que interessante, ele votou e os votos não foram computados. E aí eu somo ao comentário da Cláudia. A Cláudia fala assim, cada vez mais as análises do Rui são necessárias. Não é fácil entender por que estamos tão longe da realidade política, embriagados e iludidos com o sistema. Chegaremos lá. E aí, Rui, eu queria entrar com você nesse tema, somando com o comentário anterior, no tema da urna eletrônica também, né? O Requião fez uma live aqui defendendo o voto impresso. Foi muito estranho o Ibope dizer que não ia ter pesquisa de boca de urna. Então a gente tem assim poucas empresas de grupos poderosíssimos que fazem pesquisas hoje. A apuração sai em pouquíssimo tempo. O Barroso fala que quem desconfia é terraplanista. Será que essas eleições brasileiras têm tanta segurança assim? Ninguém contesta os resultados. Enfim, então eu queria que você falasse, será que a gente está vivendo uma grande ilusão, um grande teatro, uma grande manipulação, e tudo isso não passa de um grande jogo? Então, vou te passar para isso. Mas antes de falar sobre urna, fala sobre o caso da Gleisi, se você acha que ela tem que ser... Porque muita gente está defendendo a autocrítica do PT, tirem a Gleisi. Então, te peço uma opinião sobre isso. Bom, com relação, eu não sou do PT, logicamente, né? Mas como a gente faz política, a gente mete a nossa colher de pau em tudo quanto é lugar. No PT, eu sou favorável a que a Gleisi permaneça na presidência. É uma pessoa que segurou aí, em grande medida, a ofensiva da direita do PT, né? Não concordo com tudo que ela faz, logicamente, né? Mas eu acho que, do ponto de vista do PT, eu acho que ela é a pessoa certa. A campanha para tirar a Gleisi é para o PT entregar a rapadura de uma vez para a burguesia, né? A Gleisi, ela é uma pessoa que defende a candidatura do Lula, como nós defendemos também. E ela não é a favor da frente ampla, esse negócio todo. Então, eu acho que isso é sintomático, né? Não é a primeira vez que estão pedindo a saída da Gleisi. Estão aproveitando agora a campanha de que o PT foi mal na eleição para pedir a saída dela. Eu, na minha opinião, acho que ela tem que ficar. Apesar de que eu não tenho voto nenhum nessa história, não tenho poder nenhum. Em segundo lugar, esse negócio dos votos, eu acho assim,
Para mim é muito evidente que o sistema eleitoral ele é um sistema corrompido, o sistema eleitoral brasileiro. Isso até porque eu sou brasileiro, eu vivo no país, eu vivi a maior parte do tempo no Brasil, em São Paulo, participei de muita atividade política e eu vi que a cultura política brasileira é uma cultura onde você frauda a eleição até para centro acadêmico. Eu militei muito tempo nos sindicatos e a fraude eleitoral nos sindicatos era uma coisa, né, na época da formação da CUT, principalmente, quando a gente se defrontava com aqueles pelegos e tudo mais, que estão aí ainda, muitos deles, o pessoal tinha equipes especializadas em fraudar a eleição. É uma profissão no Brasil, fraudador de eleição. Então, eu, por exemplo, não sei, né? Eu não conheço os meandros da apuração e tudo mais, mas dá para ver por uma série de manifestações externas que as eleições são muito estranhas. Você está lá, de repente, aparece um candidato do aquém do além, que ninguém nunca viu, ganha a eleição, como aconteceu na última eleição. A vitória sistemática do PSDB em São Paulo. Eu acho que em São Paulo, se a gente fizer uma pesquisa aí, 95% da população de São Paulo odeia o PSDB. Eu, pelo menos, não conheço ninguém em São Paulo que fala, não, PSDB que é bom. Ninguém fala. Você, inclusive, nem vê essas declarações, até mesmo no jornal, né? Só em editorial. O pessoal já não se arrisca tanto a falar bem do PSDB. Mas ganha eleição há 20 anos. Agora, será que isso aí tem a ver com o fato de que eles controlam todos os cartórios eleitorais, eles controlam todos os juízes, eles indicaram todo mundo, eles controlam todo o sistema político? Já há mais de 20 anos, há 40 anos, pelo menos, eles controlam tudo? Quer dizer, é evidente, né? Eu sempre falei isso daí, agora o Requião falou, então mostra que o Requião, eu sou louco, mas o Requião é senador, então, como ele é senador, aí o pessoal tem que ouvir melhor ele, né? Então, esse negócio do Barroso, de que quem fala que a urna é insegura é terraplanista, veja, não, isso é truque de malandro. Acusar a pessoa que está levantando uma questão essencial, sem provar nada, e falar que a pessoa é terraplanista. Eu já disse 1 milhão de vezes, a urna eletrônica é um instrumento eletrônico. Qualquer pessoa que sabe de pirataria, informática e tudo mais, sabe que não existe instrumento eletrônico que seja seguro. Todo mundo sabe disso, né? Ô Rui, até a semana passada, o Barroso estava dizendo que o TSE foi invadido por um hacker português. A Polícia Federal prendeu. Se um hacker invade, por que não pode fraudar? Exatamente. Veja só, as urnas, só para o pessoal entender, as urnas elas são recolhidas num local antes de serem distribuídas para sessões, né? Esse local fica fechado à noite. O que impediria alguém, até porque o local é controlado pelo governo, que ganha a eleição, né? É controlado por pessoas que fazem parte do esquema. O que impediria a pessoa de entrar lá e mudar tudo? Se bem que eu acho que é mais sofisticado do que isso. A fraude ela vem de outro lado. E esses casos, como esse companheiro que falou que votou no PCO e o voto não apareceu, são muitos. Não é pouca coisa. É uma fraude que é feita de uma maneira discreta. Mas que há fraude, eu não tenho a menor dúvida. E é bobagem falar que... Eu aconselho todo mundo que vai falar que é teoria da conspiração, terraplanismo, leia o livro, estou fazendo propaganda gratuita aqui para o Glenn Greenwald. Leia o livro dele sobre o Snowden, pô. Leia o livro. Você lê o livro, tem filme também, não tem que estar com preguiça de ler o livro? Assiste o filme, você vai ver como o negócio é feio. E aí vem esses malucos aí falar que uma urna eletrônica ninguém consegue penetrar. Parece assim que é o Fort Knox, onde está guardado o ouro dos Estados Unidos. Claro que não. Você entra nessa urna eletrônica aí brincando.
Rui, tem vários comentários, eu vou ler todos eles aqui, e aí você anota o que você considerar mais relevante, mas eu vou compartilhar uma matéria com você na sequência. Bom, vamos lá. Estava aqui, eu tinha parado no Alexandre Uchoa. Aqui, Elcio Vaz fala, o PSOL foi quem fragmentou a esquerda, se originou de uma ala do PT e manteve uma mágoa infantil com relação a este, tendo como pior inimigo. Pedro, Rui, a chegada do PT ao governo em 2002 foi permitida pela direita ou foi exclusivamente uma vitória do campo popular? Pergunta importante. Eduardo, você não vê a direita se atacando diuturnamente como a atual esquerda faz. É fogo amigo o tempo todo, tá difícil, só engordamos a direita. Marcos Dornelles, a direita golpista por o sangue ganhou a eleição. Boulos, golpista do não vai ter Copa e Golden Boy da grande imprensa, está dizendo. Marcos Lima, quando se tem o poder, você pode escolher o seu adversário político. O PT deveria ter fortalecido o PCO e transformado no seu adversário, não o PSDB. José Rodrigues, Rui, Mujica disse que nós não teremos Lula para sempre, e olha que eu sigo desde 86. Calor escaldante Paulo Afonso. Então, quem vai nos liderar hoje? Aqui, Guiz Lantin. Parabéns, Rui. Gleisi tem que ficar. João Nogueira. Se existe fraude nas eleições, essas não estão nas urnas, mas na passagem dos votos para os computadores do TRE. Fiscalização desta passagem deve merecer entrevistas de especialistas dos 247. Flávia fala, sem que contar que as, entre aspas, surpresas de eleger candidato que ninguém nunca viu só acontecem quando eleita de direita. Nunca houve surpresa na esquerda. A Albetiza fala que o PSOL não fez campanha para defender o Lindbergh. Vários pontos foram colocados, mas eu queria que você falasse sobre esse artigo aqui que está causando muita polêmica. Ó. Jacques Wagner pede renovação geracional no PT e independência do partido em relação a Lula. Né? A gente falou um pouquinho antes, mas acho que você não comentou sobre o Wagner. Então tem essa matéria e outros pontos aqui que você ouviu. Bom, vamos começar pela matéria. Eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, eu queria ser bem claro. Na minha opinião, Jacques Wagner não é de hoje, está a serviço da Frente Ampla. Quando estava a campanha do Lula, contra a prisão dele e tudo mais, teve um episódio que é o seguinte, o Lula foi para Salvador, ali num evento que teve. O Jacques Wagner simplesmente não foi lá. Ele quer trocar esse negócio de generacional, né? Candidato negro, papapá, isso é tudo conversa mole. Você tem que escolher o candidato que vai colocar em prática alguma coisa diferente. O fato da pessoa ser nova não quer dizer nada. O menino lá de Pernambuco, ele é novinho. Ele parece uma criança, eu vi ele na campanha eleitoral, ele parece uma criança. É um fascista mirim. Mas ele é direitista, ele é fascista, e aí? Vai escolher ele no lugar do outro? É tudo conversa mole. Eu acho que o pessoal tem que ficar de olho e ver todo mundo que tem essa posição. Bahia é um dos centros dentro do PT. Bahia e Rio Grande do Sul são os dois centros onde a campanha, a ideia de que o Lula deva ser candidato vai ser torpedeada. Agora, veja só, não é só o Lula. Não é também qualquer candidato do PT que eles vão aceitar. Nós defendemos Lula e só. Mas eles também não vão aceitar. Se a Gleisi for candidata, também não vão aceitar. Vai ter que ser um candidato que goste muito do PSDB, que nem o Boulos. Senão não vão aceitar de jeito nenhum. O negócio do PT, que você perguntou, é muito importante para mostrar o funcionamento do regime político. Em 2002, a América Latina estava numa crise gigantesca. Né? Um ano e pouco antes, né, nós tínhamos aí o argentinaço, nós tínhamos uma ebulição na América Latina. O PT ele teve a possibilidade de ganhar as eleições em 89 e em 94. Em 98 já o PT estava meio assim, porque a situação política no país era muito direitista. Quer dizer, ele poderia ter ganho antes. A burguesia permitiu que o Lula chegasse ao governo em 2002 porque ela viu que a situação era crítica, que a situação iria para uma explosão. Tanto que o governo Lula, em 2003, muita gente não acompanhou, não sabe disso.
Mas parênteses, né, Rui? Permitiu apostando que iria dar errado, que iria para uma moratória, para um calote, que ia estourar na mão do Lula e ele deu jeito, né? Então essa questão é uma coisa muito interessante. Muitas pessoas falavam que ia explodir na mão do Lula. Não, tudo bem. Eles permitem mesmo. A esquerda, para eles, é assim, é um mandato, limpa o terreno e aí volta à direita, né? Esse é o negócio. Mas a burguesia permitiu que o Lula fosse eleito e fez um pacto com ele. Tanto que ele colocou homens do sistema financeiro no Ministério da Economia, essa coisa toda. O primeiro governo do Lula foi um governo bem direitista, porque ele estava muito dependente desse acordo com a burguesia e muito inseguro. Depois ele, né, foi ampliando as reformas, essa coisa toda. Ele foi vendo que não era tão complicado assim. Mas se a burguesia não quisesse que o Lula fosse presidente em 2002, o Lula não seria presidente. Ou então aconteceria o que aconteceu com a Dilma. Ou perde a eleição ou cai por um golpe de Estado. A burguesia não queria a Dilma de jeito nenhum. Ela ganhou a eleição, foi derrubada. Então, eu acho que nós precisamos entender que nós vivemos num regime que tem dono, que tem patrão. Não é um negócio solto. Né? Por exemplo, vi gente aí acusando o povo, isso é uma bobagem. Acreditar que essa eleição aí é a vontade popular, isso é acreditar numa fantasia. Pode ser, vamos supor, pode ser até que alguém tenha, um grande número de pessoas tenha votado nesse pessoal. Mas não é porque o povo votou porque acha que eles são bons candidatos, nem nada. É um conjunto de circunstâncias que eles controlam que leva o pessoal a votar aqui e acolá. Inclusive uma coisa que muita gente que fala do mal do povo cai sempre, que é o negócio do mal menor. Tá? O mal menor é como já falei aqui, acho que eu falei aqui na semana passada. Tem gente que se diz de esquerda que se tivesse uma eleição entre Hitler e Mussolini, o pessoal ia defender o voto Lula, o voto útil no Mussolini como mal menor. E esse jogo é como aquele negócio do hamster. Você fica andando naquela roda, parece que você está indo para algum lugar, mas você está só, né, patinando no mesmo lugar em que você está parado. Rui, muitos comentários aqui, e às vezes dá essa sensação, exatamente essa imagem é muito boa, né, de estarmos patinando parados. Né? Aqui. Bom, Mauro fala, Rui, apoio crítico do PSOL ao Paes é o mesmo que transar e dizer que foi sexo sem beijo? Marisa Gomes, voto impresso dá para fraudar também, já que todos votamos em seções pré-definidas onde tem nosso nome e número do título. Só levar os papéis e trocar. E quem quer recibo de voto, quer vender voto. Pedro Cândido, nossa, sobre a urna, o Rui viajou. Entra brincando como, meu cara. Mostra uma única prova de que alguém conseguiu entrar na urna. Por isso, STF votou pela não impressão dos votos. Marisa, Rui, parabéns. Até que, enfim, alguém da esquerda falando em fraude, pois eles ficam falando de fraude para a esquerda falar que eles... para a esquerda falar não e eles, assim, fraudarem, né? Então, acho que tem comentários sobre essa questão da fraude aí. Nosso tempo está esgotando, vou te pedir para fazer uma amarração final. Mas, enfim, muito boa essa fala com você hoje, Rui. E, enfim, acho que a gente pode até, eventualmente, fazer um papo extraordinário aí nessa semana. Mas, por favor. Seria interessante. Não, só para terminar, eu queria fazer 2 comentários rapidamente. O primeiro é o seguinte: o pessoal não deve achar que nós vamos resolver o problema nacional pela eleição. Nenhum país resolveu os seus grandes problemas através das eleições. Todos resolveram através de grandes movimentações populares. A eleição é uma coisa controlável. Né? Ou a esquerda nunca esteve no poder de fato. A esquerda é meio que uma... para usar uma imagem assim, é como se o sistema político no Brasil fosse uma grande mansão, tá certo? A esquerda está dentro da mansão, mas está no quarto de empregada. Não fica na sala, você entendeu? No máximo vai até a cozinha, limpa tudo, de vez em quando aparece no jardim, mas quem manda na mansão são os donos da mansão. Sobre esse negócio da fraude, eu acho o seguinte: o pessoal tem que procurar pensar, não deve ter tanta confiança assim nos picaretas, que inclusive foram as pessoas que deram o golpe. O pessoal, antes da Lava Jato, as pessoas falavam para mim assim, mas o juiz, eu falava, juiz é tudo direitista, está cheio
de gente aí puramente criminosa. Aí o pessoal viu o Moro, né? Agora dá para a pessoa entender o que é um juiz, porque a maioria dos juízes, inclusive, são como o Moro. Juiz de esquerda se reúne numa sala, no Brasil inteiro. Então, não pode confiar nisso daí. Se você confia, você acaba sendo marionete, você acaba sendo levado para lá e para cá. O que a imprensa fala. O que a imprensa fala, quase tudo é mentira. Tudo é manipulação. Né? E outra coisa, volto a insistir para terminar. Aparelho eletrônico. Eu li uma vez, só usar esse argumento, eu li uma vez um texto de análise sobre a Al-Qaeda. E o cidadão lá comentava o seguinte, que o Osama Bin Laden, ele não permitia que nas reuniões que ele fazia, ninguém entrasse com nenhum dispositivo eletrônico e nem mesmo relógio. Nem que não fosse relógio digital. Nada. Por quê? Por que ele achava isso? Porque o Osama Bin Laden tinha trabalhado com os serviços de espionagem e inteligência dos Estados Unidos na guerra do Afeganistão. Então ele sabia que o cidadão, quando ele quer invadir o negócio, ele invade. Né? Não tem jeito de você escapar de jeito nenhum. Nós vivemos num mundo onde não tem mais segredo, onde não tem nada mais seguro. Tem cidadão que entra aí no sistema da... Não é que entra no sistema do TSE, que deve ser bem fuleiro. Entra no sistema da CIA, entra no sistema do Pentágono. Né? Os Estados Unidos acusam os chineses de entrar no sistema militar norte-americano. Né? Isso aqui é um mundo onde não existe mais esse negócio de coisa segura. Rui, se o Brasil vai desistir de comprar os 5G chinês porque supostamente são uma forma de espionagem, será que tudo é inviolável, tudo é indevassável? Só o chinês é que mete o nariz no nosso negócio. Né? Esse argumento é válido, né? Então, enfim. A gente pode até aprofundar esse debate. Tem o caso do submarino brasileiro. O submarino que o pessoal denunciou que é totalmente controlado pela empresa que fez o sistema de segurança lá. Exatamente. Agora, a urna não. A urna o cara não tem coragem. Ele, o submarino, bomba, sistema atômico, governo, eles invadem tudo, mas urna é muito... A urna é sagrada. É possível... O Snowden conseguiu vazar tudo da NSA, mas enfim... O Mauro está dizendo, Rui, apoio crítico do PSOL. Esse eu tinha lido, mas o Caio Guzmão dizendo, Requião quer que as urnas sejam auditadas com votos em papel a cada 3%. Ele emite um voto em papel, é verificado e posto na urna. É possível. Guilherme Bezerra, Rui é o analista político mais lúcido, parabéns ao 247 por sempre convidá-lo. Luiz Capacete, se a empresa suíça adulterava os equipamentos de segurança que vendiam para centenas de países com acesso pelos Estados Unidos, o que dizer da urna Tupiniquim? E Enilda pede Rui e André Constantini juntos, por favor. Rui, agora a palavra final, realmente a gente está entrando com outra transmissão do programa Um Tom de Resistência, mas eu acho que a gente tem que retomar essa conversa aqui, só para a gente fechar esse primeiro balanço das urnas aqui, então. Só vou contar uma anedota aqui para o pessoal que tem a crença na urna. Quando teve a guerra da Iugoslávia, que o Bill Clinton e o Biden destruíram o país com bombas, o Biden, que agora está no governo, como é que eles fizeram? A hora que eles foram bombardear o país, a Raytheon, que tinha construído o sistema de radares da Iugoslávia, desligou todos os radares para eles bombardearem o país às cegas. Mas a urna, na urna brasileira ninguém entra. A Raytheon, que é essa empresa aí que você citou, foi a que o Fernando Henrique contratou para monitorar a Amazônia, né? Então você vê como é que foi o caso do Civan. Então é tudo muito, enfim, tudo muito complexo aí nesse mundo em que a gente vive. Rui, agradeço muito a você, voltaremos aqui em breve e o pessoal fique com a gente assistindo o programa Um Tom de Resistência. Valeu! Eu que agradeço. Um grande abraço.